Capítulo 1. O rio está aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para que me desse louvor. Isaías 43, versículos 18 ao 21. Eu porei águas no deserto e rios no ermo. Não espere mais, o rio está aqui. Por muitos anos a igreja orou e ansiosamente esperou por outra onda de glória celestial, que a tirasse da apatia e a envolvesse com a presença e o poder do Deus vivo demonstrados nos avivamentos passados. Bem, a calmaria passou. Deus está se movendo por seu Espírito por todo o mundo. E tudo o que nós temos de fazer é entrar no avivamento. O rio está aqui. Uma coisa maravilhosa está acontecendo. Nós estamos conscientes de estar pisando nas águas das correntes celestiais. Alguns entraram, mas se distanciaram apenas alguns passos da margem. Muitos de nós já se encontram em partes mais e mais profundas sem ter de fazer nenhum esforço. O rio está nos carregando para longe. Ele está aqui. Não é difícil para nós nos movermos da profundidade dos tornozelos para a profundidade na altura dos joelhos e da dos joelhos para a dos lombos. De alguma maneira, agora é mais fácil nos movermos para as águas mais profundas, em direção às águas que só se pode passar a nado. Tudo que nós precisamos fazer é dar lugar ao rio, e o rio é que vai fazer a obra. O que nós estamos experimentando é tão maravilhoso que, às vezes, parece mais um sonho do que a realidade. Ultimamente, quando eu estou em algumas reuniões, parece que meus braços não pertencem mais a mim. Eles parecem muito estranhos quando o Senhor os toma para usar para a sua glória. Eu, algumas vezes, pareço não estar presente na reunião, mas fico vendo o que Deus está fazendo com minha vida e com o povo. Estes são dias maravilhosos para estar vivo. O rio está aqui. Deus está fazendo coisas novas e eu gosto disso. Já tive muitas experiências nele, mas não fico satisfeita se não for tocada de uma maneira diferente a cada reunião, ou com uma nova revelação de Deus, ou com um novo entendimento, ou sentindo novo estímulo do seu espírito. Eu estou determinada a continuar alcançando a atmosfera eterna do Espírito de Deus. Eu insisto em caminhar em nova liberdade. Recuso-me a dar um passo para trás e continuo tomando novos territórios em Deus. Frase-chave: Deus está fazendo coisas diferentes das que nós esperávamos. Ele está enviando o avivamento da sua própria forma e está chamando as pessoas que vão aceitar o avivamento nos seus termos. Deus está fazendo coisas diferentes das que nós esperávamos. Ele está enviando avivamento da sua própria forma e chamando pessoas que vão aceitar esse avivamento nos seus termos. Alguns que têm esperado por avivamento durante anos querem que ele seja do seu jeito. No entanto, agora eles estão ficando com tanta fome que se dispõem a tê-lo nos termos de Deus. Essa fome os está tornando disponíveis ao fluir à maneira de Deus.
Por causa da muita fome de Deus, pessoas estão vindo do mundo todo para reuniões no acampamento, em um prédio que não tem paredes laterais, o qual chamamos de tabernáculo. Nos últimos anos, muitos participantes de nossas conferências nunca estiveram em conferências grandes, sem que o lugar das reuniões tivesse ar-condicionado. Nosso acampamento é um centro de treinamento para missionários. Quando nós saímos para a África, a Índia e alguns outros países, não encontramos ar-condicionado em muitos lugares. Por isso, nós precisamos deste treinamento. Sendo assim, preferimos condições básicas no acampamento. Apesar disso, pessoas estão se chegando por estarem famintas e por ouvirem que o rio está fluindo entre nós. Quando nós começamos a ter conferências para mulheres e conferências para homens, as pessoas ligavam para perguntar quem seriam os preletores, pois tomavam decisões de vir ou não baseadas nessas respostas. Hoje, elas não fazem mais isso. O rio de Deus vai além das personalidades. Quando o rio do Espírito de Deus está fluindo, não importa quem vai ser o pregador. Deus faz o trabalho. Agora as pessoas vêm porque elas querem estar na atmosfera de glória. Se a glória de Deus está presente, nada mais importa. O rio está aqui. Nós não temos capacidade de prever exatamente como Deus vai trazer avivamento para áreas específicas. Nós descobrimos que é melhor ficar atrás, só olhando acontecer, deixar a plenitude da glória de Deus ser derramada em nossos lugares desertos. O avivamento está no rio e o rio está aqui. O mesmo Espírito que se moveu sobre a face das águas no livro de Gênesis e o mesmo Espírito que desceu sobre os 120 cristãos no dia de Pentecostes em Jerusalém está trazendo avivamento na sua cidade, na sua igreja e na sua casa. Basta que você permita que Ele faça o trabalho. O resultado será além de qualquer coisa que você já tenha experimentado. Então, não fique surpreso e não se escandalize. Deixe fluir. Como jovens ministros pentecostais, nós fomos ensinados que, antes de ministrar a alguém seriamente doente, nós deveríamos passar tempo orando para nos fortalecermos espiritualmente. Quando morei em Hong Kong, como missionária, fui chamada para orar por uma senhora que estava morrendo com câncer e não tive tempo para passar com Deus em oração antes de ir. A caminho do hospital, eu orei: Senhor, Tu sabes que eu não tive tempo para orar. Essa é uma situação de emergência. E o Senhor me respondeu: Eu não te chamei para ser um reservatório. Eu te chamei para ser um canal aberto, para que minha vida possa fluir através de ti, a qualquer hora e em qualquer lugar. Quando cheguei ao hospital, eu não senti nada diferente nas minhas mãos. E eu disse: Senhor, eu estou estendendo minhas mãos como um ato de fé de que Tu irás curar esta mulher. No momento em que minha mão encostou na cabeça daquela mulher enferma, o poder de Deus foi tão intenso que minha mão sacudia muito, quase a ponto de me deixar com vergonha. Deus estava me mostrando que o rio estava presente e que Ele faria a sua tarefa. A mulher foi curada na hora. Ela não podia se levantar da cama por muitas semanas, mas naquele momento ela se levantou e me acompanhou por todo o corredor até o elevador por onde eu iria descer. Frase-chave: você não precisa se sentir cheio de glória o tempo todo. Você pode ser um leito de rio vazio. Apenas deixe o rio de Deus fluir através de você. Não espere pelos outros. Deixe os ritmos do rio começarem a fluir do seu espírito.
Deixe Deus lhe dar uma maior sensibilidade ao seu espírito e quando o rio começar a fluir, permita-se ser carregado por ele. Pare de se segurar na margem. Eu sei que nós temos dificuldades com o desconhecido, mas não há razão para termos medo de Deus. Deixe que Ele o carregue para longe da sua forma natural de pensar. Deixe que Ele o carregue para dentro das profundezas do rio. Frase-chave: essas águas vão carregar você para o lugar de milagres, sinais e maravilhas. Quando as águas começarem a crescer, não entre em pânico. Essas águas vão carregar você para o lugar de milagres, sinais e maravilhas. Relaxe nas águas. Deixe que elas o levem a uma atmosfera milagrosa, além de qualquer coisa que você já testemunhou no passado. Algumas pessoas que vêm até nós para receber oração por cura querem nos dizer exatamente como orar por elas. Às vezes, preciso dizer: perdoe-me, mas não fale mais. Você está bloqueando o fluir do rio. Deus não precisa da nossa ajuda para dizer como fazer as coisas. Ele é perfeitamente capaz. Apenas relaxe e vá com o fluir do rio, porque o rio está aqui. Podemos ter o poder de Deus como eles tiveram no dia de Pentecostes? Claro que podemos. Devemos apenas sair da frente e deixar o rio fluir. Podemos ter o poder de Deus, como os homens e mulheres tiveram no avivamento de Azusa Street no início deste século? Claro que podemos. Podemos ter o poder de Deus que foi demonstrado no avivamento de 1948 ou na grande renovação carismática. Claro que nós podemos. Deus não mudou. Deixe o rio fluir. Quando os pentecostais pararam de deixar o rio fluir, os milagres também terminaram. Quebre as barreiras que impedem o fluir do rio e os milagres retornarão para a igreja. Nós é que mudamos e não Deus. Dê passagem para Ele e Ele fará sinais e maravilhas no seu meio novamente. Deus se recusa a ser nosso servo e a atender aos nossos caprichos. Ele é Deus. Pare de dizer a Deus o que fazer e quando fazer. Permita que Ele faça da sua própria maneira, pelo seu Espírito. É hora de entrar nas profundezas do rio e fluir com Ele. Existem muitas coisas que Deus quer fazer por nós nas profundezas do rio, que nós não somos capazes de compreender. Nós temos apenas de aceitá-las. As águas do rio de Deus são refrescantes, purificadoras e fortalecedoras. Isso deveria ser suficiente. Não pare apenas na parte refrescante e nem na parte purificadora, mas continue em frente. Dê mais alguns passos para receber também a força do rio. Ela está lá. Frase-chave: existem muitas coisas que Deus quer fazer por nós nas profundezas do rio que nós não somos capazes de compreender. Nós temos apenas de aceitá-las. Deus está chamando cada um de nós para conhecer e viver na atmosfera espiritual, e nós podemos viver nessa mesma atmosfera em que Jesus viveu enquanto estava aqui na terra. Ele somente fez o que viu o Pai fazendo. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. João 5:19. Jesus apenas disse o que o Pai disse. Ele estava conectado à atmosfera celestial, vendo o Pai fazendo o bem,
Por isso nos ensinou a orar assim: tua vontade seja feita aqui na terra, assim como no céu. Permaneça na atmosfera celestial, no lugar da glória de Deus, e você verá o Pai fazendo o bem em todos os momentos, para todas as pessoas. Faça o bem que você estiver vendo. Você vai ouvi-lo falar coisas doces e transformadoras. Fale o que você ouvir, atire-se no rio, o rio está aqui. Durante o verão de 1998, o fluir do rio estava tão grande que as pessoas iam para suas casas buscar outros e trazer para as reuniões. Ônibus alugados, cheios de pessoas espiritualmente famintas, chegavam ao acampamento. Foi assim durante todo o verão. Deus tinha me avisado para me preparar para isso. Quando começamos a pavimentar uma nova parte do estacionamento, os obreiros me perguntaram se eu queria usar um tipo melhor de asfalto. É mais caro, eles disseram, mas pode suportar ônibus. Você está profetizando, eu disse. Deus sabia que nós precisaríamos. Eu estava um pouco preocupada que o espaço no tabernáculo não seria suficiente para que todos pudessem permanecer no chão ao mesmo tempo ao caírem no espírito. Eu não queria que ninguém se machucasse ao cair por cima uns dos outros e também não queria ter de pedir para que alguns se levantassem para dar lugar aos outros, sabendo que poderia estar tirando-os do local onde suas vidas estavam sendo transformadas pelo Senhor para a eternidade. O Senhor me falou para ampliar as laterais do tabernáculo, colocando cimento e depois carpete nas duas extremidades laterais do prédio. Assim, nós poderíamos caminhar para cima e para baixo, orando pelas pessoas, sem preocupação com o espaço. De todas as maneiras possíveis, nós estávamos nos preparando para o avivamento. 2 semanas após o início das reuniões no acampamento, o Senhor me acordou numa manhã e disse que eu ligasse para o banco, a fim de pedir um empréstimo para comprar 2 vans novas de 15 lugares. Nós sempre compramos minivans usadas de menos lugares e que tinham apenas um mínimo de condições de uso. Mas o Senhor estava mostrando que, com o aumento das atividades, nós iríamos precisar de alguma coisa melhor. Se você não fizer isto hoje, o Senhor me disse, as vans não chegarão a tempo. Eu nem sequer tinha ido às lojas para olhar vans de 15 lugares. Mesmo assim, liguei para o banco, perguntando se eles nos emprestariam o dinheiro para 2 delas. O gerente responsável pelos empréstimos disse que não tinha problema e que eu já poderia começar a procurá-las. Ligamos para os revendedores das proximidades e descobrimos que só havia 2, do jeito que a gente estava precisando na cidade. Pedimos para eles nos mandarem para que pudéssemos vê-las. A segunda não tinha chegado até às 4:30 da tarde. Por saber que só havia 2 vans grandes disponíveis e sabendo que Deus mandara comprar 2, eu estava certa de que essas eram as 2 que nós deveríamos comprar. Cheguei ao banco perto das 5 horas e os papéis ficaram prontos para serem assinados por volta das 5:30. Depois daquele dia, o tempo era muito curto para nós, mesmo com os intervalos de meia hora entre as reuniões. Eu não teria tido tempo se não tivesse obedecido ao Senhor quando Ele me falou. Coisas novas e diferentes estão acontecendo ao nosso redor. Coloque o seu pé na linha de largada e esteja pronto para disparar na hora certa. O rio está aqui. Alguns pastores passaram anos orando e esperando pelo avivamento.
e por causa da demora, estão pensando em deixar suas igrejas. Este não é o momento para sair. O rio está subindo. Alguns líderes de ministérios com os quais estiveram envolvidos por um bom tempo têm pensado em largá-los, por não terem visto suas orações respondidas e nem seus dons exercitados e desenvolvidos. A demora não deve ser a razão para você desistir e sair. Desligue-se de tudo que impede, repele ou não dá lugar para o avivamento e busque-o até encontrá-lo. Junte-se às pessoas que estão abertas e na expectativa do avivamento. Igrejas e ministérios que estão orando e esperando por avivamento vão precisar de você no futuro próximo. Os líderes destes ministérios vão precisar de você quando eles estiverem nadando em águas profundas. Nós estamos para ficar abismados pelo que Deus vai fazer no futuro muito próximo. O rio está aqui. Minha amiga Debbie Kendrick teve uma maravilhosa visão em fevereiro de 1998. Ela viu um conjunto de prédios. Um deles era como uma casa não terminada, que ela entendeu ser um certo ministério. A casa foi construída sobre fundações muito fortes e bem planejadas, mas nunca tinha sido terminada. Mesmo faltando o telhado, o ministro encarregado desse ministério decidiu morar no segundo andar. O próximo prédio que ela viu era forte e alto. Ela o descreveu como sendo muito parecido com o Palácio de São Marcos, em Veneza, na Itália. Foi construído tão forte e tão alto que, ao subirmos nele, podíamos ver bem longe e avistar no horizonte que o rio estava vindo. Ela viu muitos de nós no terraço, pequeninos por causa da altura, e nós estávamos gritando entusiasmados: "O rio está chegando! O rio está chegando!" Tinha uma outra construção feita sobre estacas de madeira. Mais tarde se pôde entender o porquê. Todos aqueles prédios foram construídos na areia, solo perfeito para o leito de um rio, mas muitos queriam construir prédios altos para evitar a enchente que certamente viria. Eles faziam tudo o que podiam para se manterem secos. Quando as pessoas começaram a vir, Debbie viu que alguns recém-chegados nas coisas de Deus, que ainda não tinham construído os seus ministérios, estavam em vantagem. Eles estavam no próprio leito do rio, prontos para serem levados por ele. Diferentemente dos que já tinham ministérios construídos, pois estes tinham dificuldades para descer até o rio. O homem que fez sua habitação no segundo andar da casa, ainda em construção, estava tão preocupado em terminá-la que não viu o rio chegando e nem chegou a se molhar. Ela ouviu o Senhor dizendo para ele deixar a casa assim mesmo e descer, e que, se ele não descesse, a água passaria por ele completamente, sem que ele pudesse experimentá-la. Nós, que estávamos no topo da torre e tínhamos visto o rio chegando, descemos rapidamente e entramos nele. Todos nós tínhamos que descer antes para podermos entrar no rio. Todos descemos juntos e entramos no rio ao mesmo tempo. O rio está aqui. Frase-chave: desça para poder entrar no rio e junte-se aos que já estão nele. Quando Benny Hinn estava pregando em Detroit em 1998, teve uma visão na qual viu uma grande onda de glória chegando. Porém, o Senhor segurava 2/3 dela e mandava somente 1/3, com o qual ele experimentou grandes milagres, sinais e maravilhas em suas reuniões. O rio está aqui e é hora de você descobrir. O rio
de glória. Aleluia. Amém.